Boa noite a todos mais uma vez, irmãos que estão na sala, voltamos em uma nova sala. Boa noite, Tereza, Dani está com a gente, Maria Conceição, o Robson está com a gente aí também. E vamos dar início e ao longo do Hangout aí, os outros irmãos vão acabar chegando conosco. Eu vou fazer uma oração e a gente prossegue, tá ok? Deus, Pai eterno, obrigado por essa noite, por nos colocar todos nós mais uma vez reunidos em nome de Teu Filho, para que nós recebamos mais uma porção da divina sabedoria criada pelo Senhor para nos conduzir de volta para o Teu reino. É fato que nós, sem dúvida nenhuma, enfrentamos adversidades, principalmente agora, mas o Senhor está no controle de tudo, o Senhor sabe todas as coisas, acampamos em nossos caminhos e tudo tem um motivo de ser, e o Senhor é quem opera as nossas vidas, e dar graças a isso, por mais uma vez dar direção, amparo e sabedoria, de fato e de verdade o que o Senhor quer de nós e o que precisamos realmente fazer. Sabedoria para poder realmente saber o que fazer. É fato também que quando oramos, também que quando é feita a tua vontade aqui, como é no teu reino, automaticamente nós passamos do direito de ter vontade para o direito somente de receber, porque nós de feito a sua vontade aqui, então assim seja. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, tenha misericórdia de todos nós. Pai, nesse momento eu aproveito e sinto no meu coração, o Senhor venha confortar o coração das pessoas que nesse momento passam por algum problema, dificuldade, pensar de forma correta, dificuldades físicas, outros problemas que as pessoas estejam enfrentando nesse momento. Conforte o coração delas, principalmente as pessoas, como a Cristiane, que está atentamente passando por uma situação de risco com a vida do seu pai. Eu conforto o coração dela, o pastor Evandro, os seus irmãos, das suas irmãs, da esposa Dona Amanda, acho que é o nome dela, que o Senhor conforte o coração delas. Nossos parentes, queridos amigos, e eu tenho bondade suficiente para perdoar os meus inimigos, e espero que os meus irmãos estejam também em uma comunhão, e nós perdoamos, meu Pai, os nossos inimigos, porque na verdade eles não conseguem entender quem somos, não conseguem entender por que caminhamos nessa direção, mas enfim, o Senhor sabe todas as coisas. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Peço mais uma vez, tenha misericórdia de todos os nossos pecados, meu Pai, porque ainda vivemos nesse mundo e diariamente somos às vezes nos descuidamos e quando percebemos acabamos errando diante das tuas sagradas leis. Nos dá um bom hangout, um entendimento a todos, e o Senhor continue colocando a poderosa mão sobre todos nós. Em nome de Salvador e teu Filho único, Jesus Cristo. Amém.
Amém. Bom, amados, o irmão Marcílio, agora há pouco, comentou com o irmão Fabiano sobre um estudo que o irmão Fabiano está fazendo sobre Daniel. Ele parece que gostou bastante do estudo, e eu fico feliz, porque Deus certamente, né, tem mensageiros hoje que podem alimentar todos os irmãos. E eu me lembro que quando iniciamos assim, na verdade presente, nós tivemos o privilégio dos primeiros no Brasil a essas mensagens que entendemos que são, como dizemos sempre, a verdade presente. Eles queriam, né, que se falasse sobre profecia, e de fato a profecia ela cativa, ela é bonita, ela mexe com a gente, ela satisfaz a curiosidade. E eu espero que os irmãos tenham um pouco mais de paciência, porque por várias vezes, né, quando puderam entender o ABC do Evangelho, que é a carta aos Romanos, a gente tem uma experiência diferente. Você não perceber, mas ao entender esse ABC do Evangelho, depois você vai ter muito mais força para poder andar nos caminhos de Deus. Se nós não tivermos uma experiência no tocante à justificação pela fé, nós iremos realmente matar a nossa curiosidade, nós iremos mas nós corremos o risco de que elas finalmente sejam apenas informações para nós. E o conhecimento, como diz a palavra de Deus, o conhecimento incha. Não adianta nada nós sabermos que vão acontecer determinadas coisas e nós estivermos preparados para elas. Eu acredito de todo o meu coração que a carta aos Romanos é uma espécie de vacina, uma espécie de... que se bem, né, nós no primeiro momento não conseguimos encontrar toda a alegria que ela tenta transmitir, por certo era entrada no nosso coração e nós começamos a ter uma nova visão, né, de todas as coisas. Quando nós de Deus, talvez seja interessante os irmãos terem em mente algo que não foi comentado aqui ainda e que também muita confusão. Não se consegue distinguir a diferença entre estar sob a misericórdia de Deus e estar sob o favor de Deus. A diferença nisso, né? No passado, quando Israel estava sob de Deus, pela graça na teologia de Jesus, não existe nova aliança, né, contra os filisteus, que principalmente são mostrados. E quando Israel estava sobre a misericórdia de Deus, eles iam e perdiam as batalhas. Então, nós também hoje podemos estar sob o favor de Deus e estar sobre a misericórdia dele. O ideal, claro, é que estejamos sempre sob o favor de Deus, mas não é fácil detectar isso. Por vezes, salvava pela lei no passado. Os cordeiros que morriam era um exemplo muito claro de que o homem se salvava pelo cordeiro, pela graça, favor imerecido que era feito através daquele cordeiro. Aquele cordeiro é um exemplo do verdadeiro cordeiro que morreria um dia. Nunca foi, repito, pela lei. Então é que, enquanto o cordeiro de fato não morresse, todo o testamento era apenas uma promessa. A partir do momento que o cordeiro morre, a promessa deixa de ser promessa e passa a ser uma realidade. Ou seja, né, então, a lei que cerimonial servia de aio, né, ela não é mais necessária porque o verdadeiro cordeiro morreu. Ou seja, aqueles cordeiros que morriam, né, levando ao verdadeiro cordeiro, mostrando, né, que assim, porque o verdadeiro cordeiro já tinha sido morto, era até absurdo, né, continuar matando cordeiros, uma vez que eles eram mortos apenas verdadeiro que morreria um dia, né? Agora, a lei continua sendo um aio, uma vez que, como um espelho, ela mostra o meu pecado e que vai fazer com que nasça em cada um de nós, né, um desejo mostrando o pecado e conduzindo-me a Cristo cada vez que eu peco, né? Então, essa lição me parece uma lição, assim, penso eu, bastante objetiva,
E é uma lição que a gente não pode esquecer. Ela é a dois gumes, segundo o Novo e o Velho Testamento. Isso, né, também é um ensino fantástico. Existem igrejas que só aceitam o Novo Testamento, existem igrejas que só substituem a lei. A graça, repetimos, não substitui a lei, muito pelo contrário. Ela é o motivador que nós temos, ela é aquilo que aproxima o nosso coração de Deus, para que nós possamos ter, inclusive, a lei de Deus gravada em nossos corações. Com esta capa babilônica e com esta gravar a lei dele no coração de alguém que acredita, né, que a lei não está em vigor, que acredita que a lei é um peso. Deus não pode escrever no coração teu aquilo que você acredita que é um peso. Primeiro ele tem que mostrar para você que a lei é santa, justa e boa, para que você deseje essa lei escrita no coração. E uma vez que há o livre-arbítrio, ele respeita, né, o teu livre-arbítrio, enquanto você diz que a lei é pura, que a lei é um peso, né, terrível, e que você acaba escolhendo entre a lei e a graça. Você escolhe a graça quando você não tem que escolher, você aceita a graça, mas aceita também a lei cumprindo o seu papel. Obviamente, Deus não pode colocar, né, na marra a lei no seu coração, uma vez que isso seria, né, violar o livre-arbítrio que ele mesmo deu, né? O irmão Maia continua dizendo, né, que ele está sem voz, carregando, e parece que é só com ele, mas parece que eu realmente não sei dizer, porque eu não consigo, os outros irmãos não estão nos comunicando, não saberia dizer. Deixa eu até mandar aqui mais uma pergunta. Então, enquanto isso, obviamente, nós vamos seguindo, né, passamos agora para Romanos, o capítulo 6, agora no versículo 17, mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a vós, a quem os filhos pecados, né? E elas não são como figuras, né? Primeiro, ela nasce sobre doutrinas bíblicas. Imagine que Deus limpasse o teu coração, fizesse de você uma pessoa extremamente missionária agora para pregar o erro. Seria trabalho dobrado. Deus tem que primeiro limpar a igreja, porém, gerou o problema. Que depois ele possa nos usar de forma coerente. Porque senão, repetimos, é um trabalho dobrado. Imagine que você agora recebe o poder do Espírito Santo para trabalhar para o Senhor, e esse poder agora te impele a pregar para uma cidade inteira. Passam-se um ano e meio, e você descobre que pregou tudo errado. Imagine só o trabalho agora para você desfazer aquilo, sabe que muitas daquelas pessoas não vão mais aceitar o teu testemunho, e pior, muitos irão desacreditar completamente, né? Vivos dentre os mortos, já comentamos, né? Nós devemos nos apresentar, né, como pessoas, esses são os vivos dentre os mortos, né? Nós citamos aqui o caso de, podemos ler, por exemplo, Romanos 10, 15, para que a gente entenda um pouco desse apresentar. Também acabou de colocar aqui, sem som. Eu acredito que os irmãos não estão nos ouvindo, irmão Marcelo. E agora o que a gente faz, Rogério? Não sei dizer, meu amado. Realmente não sei dizer, né? Por que vocês não mandam o link interno para eles? Tem 6 pessoas que podem entrar aqui ainda. Eu tinha sugerido isso, eu acho que valeria a pena, irmão. Nós temos aí, né? Eu vou mandar o link interno, tá bom, Fabiano? Deixa entrar quem puder, tudo bem? E como pregarão se não forem enviados? Só um pouquinho, irmãos. Não dá para mandar o link por aqui. Não aceita. Não, Rogério, aí não dá para pôr link de... Pois é. E agora eu não sei como faríamos. Realmente, está sem som. Justiça, né? O próprio capítulo de Romanos, um pouco mais à frente, 12:1,
sala externa aqui, ela... Não, mas eu cortei a minha, eu fechei a minha sala externa. Ah, ok. Sacrifício vivo, santo e que é o vosso culto racional. Note aqui a lição que nós recebemos, né? O versículo... Entendi, Stephanie. Dai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita. Ela acabou de responder, ainda não. Eles não estão realmente nos ouvindo. Nós precisamos evoluir. Não, nós precisamos regredir, irmãos. Nós precisamos voltar a entender o que é um verdadeiro culto a Deus. Nós andamos demais na contramão das coisas de Deus. O mundo hoje está entrando dentro da igreja. Nós não vamos falar sobre isso hoje, mas por um momento lembrem-se do barco em que Jesus entra. Jesus entra num barco, este barco é a igreja, e começa a atravessar o mar. Eles vão para a região de Galileia. No meio do mar, uma tempestade começa. E, irmãos, mar, na palavra de Deus, são povos, nações, multilínguas. E a Bíblia diz que começava a entrar água no barco, de maneira que estava para dar, estava, né, para ser derrocado. A lição que nós tiramos disso, estudando de uma forma mais profunda, trazendo para a verdade presente. Aqui, ó, esse tempo real nosso aqui, eu estou falando exatamente as ondas do mundo que estão a afundar a igreja. Então, o que nós vemos, Deus já havia dito através das suas parábolas que isso ia acontecer, e o texto diz, irmãos, pela compaixão de Deus, apresente o vosso corpo em sacrifício vivo. Esse sacrifício vivo é exatamente o que eu faço através da abnegação. Eu procuro não beber bebida alcoólica. Agora eu não sei que impuras. Eu procuro assistindo porque eles estão saindo tudo para voltar para ver se retorna melhor. Provavelmente é isso. Vamos seguir, né, irmão Marcílio, porque me parece que pelo menos fica, né, para quem depois for verificar, né? Vamos. Bom, o apóstolo continua, né, dizendo, libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Né? Versículo 19. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentastes os vossos membros para a imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, guardá-la, porque é essa lei que santifica o homem. Não é a lei que santifica, mas é um instrumento de Deus para santificar o homem. E isto é, como dizemos, agradável a Deus. Né? No passado, que serviam a outros deuses, né? Eram pessoas que tinham a religião romana. Eu vi um videozinho onde havia, 2 vídeos eu vi, e os irmãos vejam que absurdo, né? Nós falamos antes, então, como no passado servimos à imundícia, ou seja, né, nos ajoelhamos para outros ídolos, fizemos coisas, né, que realmente, ele vai falar mais à frente, que nós nos envergonhávamos e tal, e a maldade para, creio que possuído pelo inimigo, enfim, e começa a bater literalmente naquela criança, mas de uma forma violenta, absurda, as pessoas e pegam essa pessoa e tal. E pouco depois eu vejo um outro vídeo, também alguém postou, e nesse vídeo uma criança, né, especial, uma criança, né, com problemas mentais, sentada, e um cachorro de todas as maneiras, com um carinho, com um cuidado, né, exatamente quando nós estamos no meio dos maus, né, imagine que você está numa roda de amigos, e você não quer se sentir, entre aspas, né, um cristão quadrado, é uma coisa absurda. Acaba, por exemplo, quando esse grupo começa a fazer piadinhas, você começa a participar para não parecer que né, aspas, que se oferecem a Deus, gente pulando, gente caindo, gente gritando. Irmãos,
Cada dia se inventa uma maneira, parece até que é uma competição para ver quem consegue oferecer algo mais ridículo a Deus. E nós não estamos, como disse o irmão Marcílio aqui, né, nós não estamos aqui para julgar, nós devemos aprender a amar, inclusive, os nossos inimigos. Tem as modas, né? Uma das pessoas mais poderosas do mundo gay hoje é exatamente, né, Armani, que é, né, um homem que dita a moda para os homens, né, tanto que a maioria das roupas, né, para os homens, né, que eles gostam muito é de Giorgio Armani, e Armani é certamente um gay, e não por mal, mas ele, obviamente, vai desenhar as roupas dentro da concepção que ele tem do que seria uma roupa para homens, e obviamente, né, nós não devemos ser preconceituosos quanto a essa questão, mas tampouco devemos, né, usar roupas que, enfim, né, são projetadas para estarem e que realçar o corpo, seja o do homem ou da mulher. Desde o pecado, a roupa foi providenciada para esconder o corpo e não para realçar. Por isso nós vamos ver, né, no livro de Isaías 3, vamos para o livro de Isaías, para a gente ver como isso pode ser perigoso quando a gente tenta seguir as modas do mundo e como a gente não tem ideia, deu discernimento, nos deu saber das coisas. Eu quero apenas ler, porque esse é um tema bastante complicado para as pessoas, né? Vejam o que diz o capítulo 3 de Isaías. Né? Só um minuto. A partir do versículo 16, tá? Notem o que diz. Diz ainda mais o Senhor, porque as filhas de Sião, aqui são as mulheres da igreja, né? As filhas de Sião se exaltam e andam de pescoço erguido, e têm olhares impudentes, e quando andam, como que vão dançando e cascavelando com os pés. A igreja, Deus é puro, Deus é santo, e a reverência, o Senhor fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião, e o Senhor porá a a sua nudez. Essa é uma nudez espiritual, então ele vai colocar descoberto a nudez física em função disso. Naquele dia, dos líderes do Brasil, mas imagine que você é convidado ao dia também, né, da vinda do Senhor. Naquele dia tirará o Senhor o enfeite das as redezinhas, as luetas. As luetas são aquelas que se coloca no cabelo em forma de arco. Os pendentes, tudo, né? Protocolo que deve ser obedecido. Imagine agora você diante do Rei do Universo. Imaginar que você pode começar a rodopiar, rolar no chão, gritar, oferecer uma música qualquer. Nós não temos a menor ideia do que é um culto a Deus. Nem hoje fazemos nossa melhor boa vontade, com todo o nosso entendimento. Irmãos, para pensar o que foi o culto que nós encontramos lá em Isaías. Os anjos cobrem os seus olhos, cobrem o olho, tamanha a santidade daquele, né, do ser que eles adoram, e dizem, santo, santo, Senhor dos Exércitos. Não é uma brincadeira. Não pode usar espelho? Pode, desde que de forma correta. Né? Vê-se muito irmãs, às vezes, na igreja, o tempo todo olhando, né, no espelho. Né? Me parece que é um alimento à vaidade. Ali o Senhor é quem deve, né, ser o centro da atenção. Os mantos, as coifas, os alfinetes, espelhos, as carteiras postais. E não estamos aqui, repito, acusando ninguém. Nós somos protestantes. O protestante é exatamente esse povo. Apenas mais. Os irmãos vão ver. Não se confie que, por cinto, uma corda. Lugar de encrespadura de cabelo, calvície. Em lugar de veste larga, silício. E queimadura em lugar de formosura. Irmãos, respondam, meus amados irmãos, se foi ou não foi o que aconteceu. João Batista, que chega diante de Herodes na época de Hitler. Hitler simplesmente, né, fazia com que essas pobres mulheres, erros dos líderes, ou protestantes absurdos, né, fedor absurdo, né, por cinto uma corda, todas elas amarradas, obviamente, né, em lugar de cabelo calvície, deixou todas elas calvas, todas elas, né, sem cabelo. A desculpa era para que não se propagasse, né, você. Esse é o protestante, protesta contra as coisas erradas, e nós somos os protestantes, né? A Igreja Batista,
que deu início ao protestantismo moderno, a igreja adventista, que deveriam ser os legítimos herdeiros do fato apostataram. Isso é um fato, irmãos, que não se pode negar. E a bandeira que eles derrubaram, nós precisamos levantar. Deus está chamando pessoas das várias denominações, levantando um povo que tenha a coragem de protestar contra os erros que o papado está trazendo, etc, etc, etc. Certo? A irmã Elaine coloca, irmão Rogério, né, o Senhor nosso Deus, não me levem a mal, amados irmãos, não era, em primeiro lugar, não era um culto, certo? Não era um culto que se estava fazendo a Deus, e mais. E irmã Elaine, eu sei que a irmã pergunta porque no coração quer servir a Deus corretamente, muitas pessoas têm me perguntado ao longo dos anos, mas espera aí, o rei Davi não dançou e tal mulher não dançou, e ela vai com uma roupa. Eu dito o seguinte para essas pessoas, e creio que isso faz parte daquilo que Deus gostaria de deixar como uma herança ao seu povo. Irmãos, no dia que você, repito, no dia que você ficar feliz, mas feliz como ficou Davi, por causa da lei de Deus que voltava-vos do pecado, estáveis livres da justiça. Claro, você é servo do pecado, você está livre da justiça, no sentido de que, como servo do pecado, você não pode ver a justiça, né? Quando a palavra de Deus, a lei de Deus, e sentir uma lei, que o homem natural não compreende as coisas do Espírito e não pode, porque elas se discernem espiritualmente. Obviamente, ele é um homem carnal, um servo do pecado, ele está livre da justiça, no sentido de que, obviamente, a justiça não tem nem como chegar até ele não tem como entendê-la, então, né, ele está livre tanto da justiça na questão da lei, quanto de Deus. Então, mesmo isso é a justiça de Cristo, que deve ser colocada sobre o homem, né? Porém, veja agora como ele dançou, não dançou? Dançou. Mas então, das coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. E aí, o versículo 22. E eu aceito que nós podemos dançar como oferecendo isso como o melhor a Deus. Se não fez isso, evite, porque Cristo certamente era movido pelo Espírito de Deus muito melhor do que Davi. Lembrem-se que se julgam homens de Deus. E eu repito, não estou aqui para julgar, apenas apresento o que entendo que está escrito. Batseba, que era uma mulher ilegítima para ele, não só toma Batseba, mas finalmente manda matar esse título, como se fosse assim, como se o céu permitisse que você escolhesse um título para você mesmo. Então a gente entra na internet e eles arrogam-se a si mesmos esses títulos, né? E parece muito fácil fazer isso, né? Esquece-se que é Deus quem te dá o título. É Deus quem sabe se você é um servo, se você é uma criatura, ele realmente aprecia o santo dele, é ele quem deve determinar o que você é, e não você escolher para si um título baseado em toda a luz, né? E hoje, de ostentar um título diante das pessoas, né? As pessoas, repito, adotam esses títulos sem ter a menor ideia do que isso significa. Mas a Bíblia apresenta o que é ser feito servo de Deus. Não confundir, certo? Não confundir estar debaixo da lei com estar sob a lei. Já colocamos um exemplo aqui, não creio que é necessário, né? Lembrem-se do que diz Isaías, capítulo 56, versículo 6, porque onde não há lei também não há transgressão, ou seja, mostrando, né, que estar debaixo da lei também não quer dizer que a lei não esteja em vigor. 56, 6, perdão. E aos filhos dos estrangeiros, esses somos nós, que se chegarem ao Senhor para o servirem e para amarem o Senhor, deste modo, sendo servos seus, preste atenção agora,
todos os que guardarem o sábado. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Ou seja, que nos motiva a guardar a lei. A graça não é um substituto da lei e nunca será. No tocante à justificação pela fé, o homem é justificado. Assim diz o Senhor, mantendo justo, e daí em diante, justamente ao amor de Deus, ao reconhecer este Deus maravilhoso que deu o seu único filho para morrer por ele na cruz do Calvário, que inclusive sábado e guarda a sua mão de perpetrar algo mal. E não fale o filho do estrangeiro que se houver chegado ao Senhor dizendo, de todo me apartará o Senhor do seu povo, nem tampouco digo eunuco, eis que sou uma árvore seca. Porque assim diz o Senhor a respeito dos eunucos que guardam os meus sábados, e escolhem aquilo que me agrada, e abraçam o meu concerto. Também lhes darei na minha casa e dentro dos meus muros um lugar e um nome, melhor do que o de filhos e filhas, um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. Veja que o tema aqui, a questão é o sábado, e o sábado determinando, né, aquele que é um servo. Então, não é possível, segundo a Bíblia, que um homem seja chamado de servo de Deus, se não de Deus, incluindo o seu santo sábado. Então, nós vemos aqui, por exemplo, versículo 22, mas agora libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendo a lei escrita no seu coração, tendes o vosso fruto para a santificação, note de novo ela de ligação, também lhes dei os meus sábados, Pai Celestial. Eu quero entender, é sobre o sábado que está, né, esta bênção também, né, e que era, obviamente, uma pessoa repito, mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, mas Deus. Então, veja aqui, né, santificação e, por fim, a vida eterna. Então, primeiro, né, você aceita Cristo como teu Salvador, justificação, depois vem o fruto da santificação e, finalmente, a vida eterna, que é a glorificação. São sempre os três estágios, né, e repetimos, a maioria das igrejas e seus membros e pastores param no primeiro estágio. Simplesmente, justificação. Graça, 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 fora com a lei não tem valor, a lei não tem papel nenhum, e aí a santificação é perdida e será com toda certeza perdida a glorificação também, né? Então, nós vemos agora a vida eterna apresentada, né? Eu gostaria de concluir trazendo um pequeno detalhe aos amados irmãos e irmãs para que pensem, por favor, né? A vida eterna, e ela deve ser medida sobre dois aspectos. Sempre que a Bíblia fala de vida eterna, é preciso considerar dois aspectos desta chamada vida eterna. Tá? Vejam bem. Primeiro, vamos ler Lucas 18, versículo 18. Vamos ver o que encontramos no livro de Lucas 18, 18. Da fé é o resultado da... Prestem atenção. 18, 18. E por isso se faz muita confusão. Perguntou-lhe um certo príncipe dizendo, não sabeis vós que a quem vos apresentar não é quando você tropeça, né? Essa que é a diferença. Não é quando você tropeça. Não pequei. Se pecardes, a maioria dos pastores, talvez, não sei a porcentagem, mas a esmagadora maioria, junto com seus membros, quando leem vida eterna, leem salvação. Entendem que vida eterna e salvação é uma e a mesma coisa. Não é. Ok? Não é. A pergunta, repito, é: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Note agora, no final, o que Jesus diz. Você quer a vida eterna? Ótimo. 20. Sabes os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Ele cita um católico que fumava, mas não bebia. Foi uma coisa assim absurda no ar. Porque aí o âncora disse assim, escuta, perguntou para o Batista, mas escuta, você acredita que fumar é pecado? E ele, sim,
pecado, porque o cigarro mata, é um suicídio, a Bíblia diz não mata e tal, não sei o que e tal. Mas o vinho, não, um pouquinho de vinho pode beber, né? O vinho não tem problema, você beber um pouquinho de vinho aí não faz mal para ninguém, tal. Muito bem, né? Gostava de vinho. E quando perguntou para o católico, o contrário. Então, em outra versão, nós vamos ver o que ele diz. Se queres ser perfeito, vai, tal. Mas a bebida não pode. Olha quantos casos tem a questão da vida eterna, né? E vamos apenas apresentar isso de forma assim, bem resumida. Podemos, num outro momento, estudar mais a fundo só esse aspecto. Tá bom? Atos 16. Vamos ver agora uma pequena diferença. Atos 16. (16) 30. Veja, estamos falando de um centurião. Vejam, pede a vida eterna, Jesus cita os mandamentos como algo necessário para a vida eterna. Versículo 30 agora, de Atos 16. Tirando-os para fora, disse, senhores, que é necessário para que eu faça para me salvar? A pergunta aqui é salvar. Os irmãos vão comunicando aí para a gente, né, se tiver algum problema. Por enquanto, o irmão Maia só que se manifestou, mas eu creio que os outros também. O irmão Maia colocou aqui, então a lei de Moisés torna-se desnecessária na nova aliança pela graça na teologia de Jesus? Não. Não existe nova diferença nessa questão entre vida eterna e salvação, certo? É preciso entender que a vida eterna, existem dois aspectos, né, que devem ser vistos, como eu disse aos irmãos antes. Veja. No livro de Salmos, capítulo 93, Salmos, capítulo 93, Velho Testamento, é o mesmo testamento do Novo, sempre foi pela graça, ninguém se salvava pela lei no passado. Os cordeiros que morriam eram um exemplo muito claro de que o homem se salva. Fundo nisso hoje, vamos apenas colocar algo para que os irmãos pensem, apenas pensem. Salmo 93, vou ler 1 e 2. O Senhor reina, está vestido de majestade, o Senhor se revestiu e cingiu de fortaleza, o mundo também está firmado e não poderá vacilar. Notem agora, o teu trono está firme desde então. Espera aí. O teu trono está firme desde. Há um desde aqui. Né, ela não é mais necessária porque o verdadeiro cordeiro morreu. Ou seja, aqueles cordeiros que morriam, né, levando ao verdadeiro cordeiro, tu és desde a eternidade. De quem está falando aqui? Do Filho de Deus. São mortos apenas para mostrar o verdadeiro que morreria um dia, né? Agora, além um desde, porque foi gerado. Não se assustem com o que eu estou lhes dizendo agora. E não tomem absolutamente para Cristo. Neste sentido, é a decisão ou nenhuma conclusão precipitada. Apenas guardem no coração. O teu trono está firme desde então. Tu és desde a eternidade. Estamos falando aqui do Filho, certo? Não se pode medir esse tempo em que ele foi gerado, mas é um fato bíblico que há um protestante e os evangélicos e pentecostais que ficam, entre aspas, né, e imaginam. 1 Crônicas 29 não substitui a lei, muito pelo contrário, ela é o motivador, ela é aqui. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 10. Vamos ver qual é a diferença básica que encontramos aqui. 29, 10. Diz o texto, pelo que Davi louvou ao Senhor perante o coração. E uma vez que há o livre-arbítrio, ele respeita, né, o teu livre-arbítrio, enquanto você diz que a lei... És tu, Senhor, quem? Deus de nosso pai Israel, desde a eternidade? Não. De eternidade em eternidade. Ou seja, a
a vida eterna que se mede pela vida do Pai é uma vida eterna diferente da vida eterna que se mede pela vida do Filho. Um exemplo, o irmão Stefan nasceu, aceitou a Cristo Jesus no momento da sua vida, sei dizer, porque eu não consigo, os outros irmãos não estão, Cristo voltar. Imaginem que ele fará parte dos 144 mil. O irmão Stefan, então, ele terá como exemplo a vida eterna que se mede pela vida do Pai, Romanos, o Pai. Porque assim como o Pai, havendo sido servos do pecado, descestes de coração, aqueles que fizerem parte dos 144 mil não terão interrupção de dias, ou seja, mais irmãos, sem interrupção. O Filho foi gerado, por isso ele é desde, tem um desde, e ele em algum momento morre, e a vida eterna recomeça, por assim dizer, a partir, né, do momento em que ele ressurge. Por isso também, aqueles que passarem pela sepultura terão a vida eterna com um desde, que é o desde a forma coerente. Porque senão, repetimos, é um trabalho dobrado. Imagine que você agora recebe o poder do Espírito Santo para trabalhar para o Senhor, e esse poder agora te impele a pregar para uma cidade inteira. Passam-se um ano e meio, e você descobre que pregou tudo errado. Imagine só o trabalho agora para você desfazer aquilo, sem contar que muitas daquelas pessoas não vão mais aceitar o teu testemunho, e pior, muitos irão desacreditar completamente o Evangelho, que é o que tem ocorrido em muitos casos. Não haveria, por assim dizer, a paternidade para a eternidade transmitida aos filhos de Deus. E alguém diria, mas espera aí, se ele é o Pai da eternidade, o que o Pai seria? Bom, apenas num comparativo tranquilo, nós podemos imaginar que por Cristo ser o Pai da eternidade, então ninguém pode estar acima dele no tocante à eternidade. Já vimos que o Pai é de eternidade a eternidade, ou seja, não há um desde para ele, enquanto para o Filho há um desde, e nós finalmente, né, podemos imaginar isso talvez de uma forma assim um pouco mais clara, se considerarmos dois textos, Romanos 4:11, que lemos, Romanos 4:11, né? Vejam, falando de Abraão, eu vou mandar o link interno, tá bom, Fabiano? Deixa entrar quem puder, tudo bem? Só um pouquinho, irmãos. Abraão cita-se na Bíblia que é o pai da fé, o pai de todos os que creem. Então, se ele é o pai, não aceita pelo... Não, Rogério, aí não dá. Porque Cristo está... E agora eu não sei como faríamos. Realmente, está sem som. Vê se agora eles conseguem nos ouvir, Rogério. O consumador da fé é aquele que está acima do Pai da fé. Assim também, Cristo é o Pai da eternidade, por isto há um desde, sendo o Pai, quando ele gera, há um desde. Mas Deus é o autor dela. Ou seja, né, ele é de eternidade a eternidade. Não há um princípio nem para o desde com ele, né? E então, me parece que a gente pode ter pelo menos uma pequena noção do que isso pode significar. Obviamente, né, não é o caso, como disse, de entrar nisso mais a fundo. Nós chegamos ao versículo 23 de Romanos. Estou agora com os demais irmãos também, porque eles não sabem, né, se avançamos, né, ou se encerramos por aqui. Esse é o problema, entendeu? Porque a gente está ouvindo. Rogério? Pode falar, Stefano. Não. Aproveitando dessa
desse versículo sobre Abraão, que é pai da fé, na realidade a fé iniciou desde Adão, né? Porque como é que esse povo pode ser salvo assim, crendo numa solução futura, de um revestimento, né? Por Adão, por Enoque que andava com Deus e tudo mais? Como é que é, como é que é isso, que Adão é o pai, é o primeiro que tinha fé, não teve ninguém antes dele? Lembra que Abraão é o exemplo, né, de um homem que estava na incircuncisão, não é? E ele é considerado porque, de fato, a fé que ele demonstrou foi uma fé única. Ou seja, ele porque bom, aqui me apresentou uma pessoa assistindo, agora eu não sei. Eles estão saindo tudo para voltar para ver se retorna melhor. Provavelmente isso. Vamos seguir, né, irmão Marcílio, porque me parece que pelo menos fica para quem, né, para quem depois for verificar, né? A descendência dele seria como as estrelas do céu. Ele finalmente, depois de muita luta, entre aspas, ele Isaac, e agora Deus diz assim, né, Abraão, vai lá e sacrifica teu filho, né, e tal. Então, por isso diz, né, que ele creu em esperança contra a esperança. Então, o que foi pedido a ele foi uma prova de fé realmente única. E eu entendo que é por isso que ele apresenta os vossos membros para servirem a justo filho, mas pelo que ele fez depois. Imagine só você sabendo que tem um filho, que depois de muita luta, né, e que esse filho, neste filho, é que se cumprirá a promessa, né, de uma descendência como as estrelas do céu, se fosse possível contar, e finalmente você diz assim, mas agora como é que vai ser? Eu vou matar esse filho? Ué, mas não estou entendendo. Como é que vai se cumprir agora isso? Né? Então ele vai até o final, óbvio, né? Estava sendo mostrado a ele que, em realidade, a descendência não viria de Isaac, e sim daquele, né, que, ou seja, né, nos ajoelhamos para outros, fizemos coisas, né, que realmente, ele vai falar mais à frente, que nós nos envergonhávamos e tal, e Abraão certamente entendeu o que aquilo significava, ou seja, não será em teu filho Isaque que a promessa se cumpre. Através de Isaque virá aquele em quem se cumprirá, né, o que foi prometido, ou seja, a herança estaria realmente apenas em Cristo, que é essa grande lição. Mas o que foi pedido de Abraão realmente foi algo completamente único, ímpar, e era algo que desafiava a inteligência. Então, tudo aquilo que é mal, reconhece, né, que faz mal a você, você procura apartar-se, né? É exatamente quando nós estamos no meio maus, né? Imagine que você está numa roda de amigos e você não quer ser, entre aspas, né, um cristão quadrado. Então você acaba, por exemplo, quando esse grupo começa a fazer piadinhas, você começa a participar para não parecer que é, né, um... Eu me lembro de um pastor batista que um dia nós comentávamos irmãs cristãs e como os irmãos cristãos deveriam se vestir, e ele diz assim, não, mas nós também temos que andar na moda, porque senão as pessoas vão olhar e vão dizer, aí vai aquele Zé Povinho aí, né? E a visão que ele tinha de andar na moda, né, obviamente, basta você olhar hoje quem é que desenha as modas, né? Uma das pessoas mais poderosas do mundo gay hoje é exatamente, né, Armani, que é, né, um homem que dita descendência que ia chegar até Jesus a partir dele, né? Nenhum outro homem, por isso que ele seria o pai. Assim que eu vejo as coisas, não sei. E um outro ponto, irmão Stefan, né? Concordo, não tenha dúvida. São vários os pontos, né? Teria que ser porque a linhagem, né, inicia com ele, tanto que os judeus, né, futuros diriam, né? Eu tenho por pai Abraão, né? E ninguém dizia Enoque ou qualquer outro, justamente pediam essa lição da linhagem, né? Mas imagine só, irmão Stefan, o irmão vivendo num mundo como hoje, por exemplo, que se está descobrindo que líderes, né, estão oferecendo
em sacrifício ao demônio. Não era diferente. Abraão tinha uma noção de que os ímpios, né, e os adoradores de Baal ofereciam seus filhos em sacrifício. Então, o que foi pedido a ele desafiava, né, não só a fé no sentido de que ele teria que crer, né, na promessa de Deus, mas ele teria que ir contra o próprio mandamento, que dizia não matarás. Ou seja, porque simplesmente, né, seguisse pelo mandamento, ou se ele simplesmente seguisse por aquilo que Deus já estava ensinando, que não deveriam ser sacrificados os filhos, ele realmente não teria muito o que fazer. Mas é como se Deus dissesse, né, para o Stefano: irmã Stefano, eu quero que você vá lá e sacrifique teu filho. E o irmão Stefano sequer diz ainda mais o Senhor, porque as filhas de Sião, aqui são as filhas da igreja, né, as filhas de Sião se exaltam e andam de pescoço erguido, e têm olhares impudentes, e mesmo, né, e Abraão sabia que era Deus quem estava falando com ele, não o diabo, né, então, assim, são vários pontos, né, a ser considerados, né. O Senhor fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião, e o Senhor porá a descoberto a sua nudez. Essa é uma nudez, Bom, Rogério, eu queria fazer Amém, o seguinte, física em função disso. Naquele dia, e passar a seguinte mensagem para os irmãos. Eu bem, né, da vinda do Senhor, naquele dia tirará o Senhor o enfeite do Conselho Mundial de Igrejas, que eu tive lá, o cabelo em forma de arco, os pendentes, tudo, né, que é de pino, as manilhas, as vestes resplandecentes, vestes luxuosas, os diademas, os enfeites dos braços especificamente sobre de perfumes. Lembrem-se que os perfumes são feitos mesmo, instigar o apelo sexual, os anéis, as joias pendentes do nariz, as vestes de festa, os mantos, as coifas, os alfinetes, os ativo, primeiro, a mensagem do segundo anjo, as mensagens angélicas. Adquirir este livro aqui também, adquirir uma vez coifas, os alfinetes, espelhos, as aqui em lugar de cheiro suave haverá fedor. Bom, irmãos, eu não quero entrar nesse ponto apenas, mas os irmãos vão ver. Dá para professor de religião dele da escola lá, NAC do Gibi do Cristão, Gibi. Rogério. Amados irmãos, se foi ou não foi o que aconteceu, por exemplo, com as mulheres judias na época de Davi, e esse DVDzinho aqui da história de Sansão. Fazia com que essas pobres mulheres, né, fizessem as suas necessidades em ambientes absurdos, né, fedor absurdo, né, por cinto uma corda, todas elas amarradas, obviamente. Né. Lá o Brás 146. Tem uma lojinha dentro do conselho lá, o conselho é grande, tem várias repartições lá, tem uma lojinha lá, existem os preços lá, e para cada livro que você... Dura em lugar de formosura. Desnecessário dizer que, né, milhares morreram queimadas, né, seja por fogo... 19, né? 18. 18. Muito bem. Irmãos, nós estamos encerrando, né? Se nós nos permitirmos, né, ver um Marcílio. Para aqueles que preferirem, né, eles também podem entrar no site, né, dado, né, daquilo que iria acontecer em função disso. A 6, versículo 19, falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentados os vossos membros para servir a imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Parece absurdo, mas quando uma mulher vai à igreja, por exemplo, e ela vai com uma roupa que desperta, né, olhares impudentes dos homens, que fazem com que o homem desvie a sua atenção e passe por ele algum desejo,
esse pecado é anotado para o homem, mas é anotado para a mulher também, que foi, né, usada pelo inimigo para gerar esse tipo de pecado, né? Versículo 20. Porque quando erais servos do pecado, estáveis livres da justiça. E é fato que, de certa forma, alegres por ter conseguido, nesse dia de hoje, um pouco mais de conhecimento E não um passo dado na direção do teu plano. Abençoa todos os irmãos que estão na sala nesse momento, os irmãos que vão assistir a esse hangout, meu Pai, que o Senhor alcance o coração deles também. livre tanto da justiça na questão da lei, Forma que nos alcançou. E a cada dia, e a cada estudo, e a cada momento em suas vidas, o Senhor providencia a eles, em função das circunstâncias da vida, entendimento. envergonhais, porque o fim delas é a morte. E aí o versículo 22. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, eu quero ver aqui esse aspecto, irmão. Nós imaginamos que ser servo de Deus, por exemplo, existem aí hoje uma infinidade de títulos. Esse dia abençoado que o Senhor nos deu, esse descanso que o Senhor já preparou, Que está escrito. E amanhã, quando acordarmos, esse sol estará raiando uma vez, e o Senhor, com certeza, vem com glórias, nos acompanhe, nos abençoe, nos dê poder, amparo, proteção e sabedoria, termos caminhar. Eu coloco a vida do irmão Rogério nas tuas mãos, meu Pai, porque ele, ao longo de muito tempo, desde que eu o conheci, ele em momento algum Você escolher para si um título baseado simplesmente num desejo de sempre atento aos teus ensinamentos, às tuas direções, e firme, mesmo nas adversidades, todas as ser feito servo de Deus. Esteve disposto e se mostrando sempre preparado para o Senhor, para poder ouvi-lo. Conserva ele, Senhor, não coloque. 6, versículo 6. Isaías 56, 6. É dito. Prestem atenção nisso, irmãos. Vou ler do 56, 6, perdão. E aos filhos dos estrangeiros, esses somos nós, darem ao Senhor, para o servirem e para amarem o nome do Senhor, deste modo, sendo servos seus, preste atenção agora, todos os que guardarem o sábado, os que abraçarem o meu concerto, também os levarei ao meu santo monte e os festejarei na minha casa de oração. Se você... atividades na sua vida familiar e, enfim, por onde quer que eles passem. Assim diz o Senhor, manter-lhe o justo e fazer justiça, porque a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça a manifestar-se. O Senhor sabe. E o filho do homem que lançar mão disso, que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de perpetrar algo mal. E não falhe o filho do estrangeiro que se houver chegado ao Senhor dizendo, de todo me apartará o Senhor do seu povo, nem tampouco digo eu nunca eis que sou uma árvore seca, porque assim diz o Senhor a respeito dos eunucos que guardam os meus... Decida fazendo parte disso, desse plano do Senhor.